Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, diz o seguinte: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, aqui Jesus ele contou essa parábola respondendo uma afronta, né? Um questionamento dos fariseus e dos mestres, que os mestres da lei fizeram a ele. E uma coisa que a gente percebe aqui, que os fariseus eles questionaram Jesus pelo fato de Jesus, diferente dos outros mestres da lei, Jesus ele tinha o costume de receber pecadores perto dele, receber até na casa dele, e de ainda ter comunhão com esses pecadores. Ou seja, quando o texto diz aqui que os fariseus questionaram este homem, esse Jesus, ele recebe pecadores e come com eles. O que significa isso? Significa que Jesus ele não se incomodava, ele não tinha repulsa, né, à impureza dos pecadores de Israel. Mas ele os recebia em casa e ainda tinha uma certa amizade com eles, porque naquela época em Israel era o seguinte: a pessoa só recebia em casa alguém para comer com ela, alguém que fosse do seu círculo de amizade. Então até hoje o povo judeu, se um brasileiro assim, por exemplo, for passar umas férias lá em Israel, tu não vai comer na mesma mesa que o judeu. Eles podem até te receber no hotel deles, no lugar deles, mas é proibido entre os israelitas eles almoçarem ou jantarem com estrangeiros, entendeu? Seja porque eles consideram assim, os que não têm o sangue deles, o sangue israelense, eles consideram como impuros, né? Então, por exemplo, se eles fossem chamar um cara como eu para almoçar com eles, isso era um ato impuro, né? Ou seja, então, comer junto no meio do povo de Israel era uma atitude de comunhão e de relacionamento. Então foi isso que incomodou os fariseus, porque Jesus, ele não apenas recebia os pecadores na casa dele, como Jesus se assentava para comer, ou seja, Jesus ele tinha um vínculo de amizade com esses pecadores. E tem um erro muito grande que algumas pessoas cometem ao falar dessa característica de Jesus. Muita gente vai dizer hoje em dia, né, isso é muito comum: Jesus ele te aceita do jeito que você é, do jeito que você está, e ele te recebe. Mas os pecadores que eram recebidos por Jesus, eles tinham uma característica que muitos pecadores não têm. Por não ter essa característica, perdem a salvação. Qual era o texto? Começa dizendo aqui: os publicanos e pecadores, ou seja, os coletores de impostos, né? O coletor de impostos era tipo a figura de um político corrupto hoje, só para explicar para você, né? Então o coletor de impostos ele cobrava os impostos quase 10 vezes mais do que a lei romana pedia, né? Entendeu? E os romanos davam liberdade para eles fazerem isso. Então eram traidores da pátria, eram políticos corruptos. E falando de publicanos, né? Mateus era um cobrador de impostos, né? O apóstolo Mateus, pronto. Antes de Jesus chamar ele para ser discípulo dele. Exatamente. Ele cobrava impostos do próprio povo dele. Ele cobrava impostos dos próprios, do próprio sangue dele, pessoas do próprio sangue dele. Era um traidor. Aí tipo, tem a parte que Jesus chega lá, aí chama ele pra seguir ele, que lá na série que eu assisti era na parte que desce o The Chosen, né? Na hora que desce o paralítico. Que aí Jesus olha pra ele assim, aí já sabe o que Jesus quer com ele. Tipo, é na hora assim, na hora. Já se toca. Ele olha pra ele, já se toca no que ele tem que fazer. Glória a Deus. Muito boa a colocação do Edson, porque o texto diz aqui que publicanos, coletores de impostos e pecadores paravam para ouvir Jesus.
E um desses coletores de impostos se tornou apóstolo, né? Pois que é o escritor do livro de Mateus, né? Então isso incomodava muito os fariseus, né? Porque a lei de Moisés ela fazia a separação entre o santo e o profano. Então, por exemplo, uma pessoa do meio do povo de Israel que era um coletor de impostos, não era taxado, era mesmo. Era um traidor da nação, né? Porque ele trabalhava para os romanos e usurpava o dinheiro do povo de uma forma absurda, entendeu? Então Mateus, por exemplo, Zaqueu, eram os judeus considerados traidores da nação. Então isso foi um baque muito grande, que os mestres da lei de Israel começaram a dizer: rapaz, esse outro mestre aí, ele não tem raiva dos coletores de impostos igual a gente. Antes, os publicanos e pecadores param para ouvir ele. Mas qual é a característica dos pecadores que ouviam Jesus? É que eles paravam para ouvir Jesus. Sabe o que acontece muitas vezes hoje? Tem muito pecador que não quer ouvir a palavra de Deus e acha que vai ser salvo. Não. Quem é o pecador salvo? O pecador salvo é aquele que reconhece o seu estado de pecador e que se humilha e para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Entendeu? Então, se eu e você nós estamos aqui foi porque um dia a gente reconheceu que a gente era pecador. Mateus só se tornou apóstolo porque Mateus ele reconheceu que ele precisava largar aquele emprego e seguir Jesus. Zaqueu só foi salvo porque Zaqueu driblou a multidão, subiu em cima de uma figueira para ver Jesus, e Jesus disse, né? Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu fique em tua casa. Então Jesus só entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu tinha interesse em ouvi-lo. Porque Zaqueu reconhecia que necessitava dele. Por que eu estou falando isso para vocês? Tem um erro muito grande, um erro do diabo no nosso meio, que diz que Jesus ele aceitava os pecadores do jeito que eles eram. Tem um detalhe aqui: Jesus os recebia, mas Jesus só recebia pecador que tinha humildade para ouvir. E detalhe, todo pecador que parava para ouvir Jesus saía transformado, saía da presença dele como uma nova criatura. A Bíblia diz que Jesus disse no meio da multidão: olha, graças damos a Deus porque hoje salvação nessa casa, né? Porque esse também é filho de Abraão. Falou para Zaqueu, falou sobre Zaqueu. Porque Zaqueu, como ele era um traidor da nação, ele não era nem mais digno de ser considerado filho de Abraão. Mas quando Jesus ele viu o arrependimento de Zaqueu, Zaqueu disse para o Senhor: Senhor, tudo que eu roubei dos meus irmãos, eu vou devolver 4 vezes mais. E o resto do meu dinheiro eu vou doar aos pobres, aos que têm necessidade. E Jesus estava dizendo o seguinte: a partir de hoje houve salvação nessa casa, porque esse pecador se arrependeu e novamente ele se tornou digno de ser chamado filho de Abraão. Ele não é mais um coletor de impostos, mas ele é um filho de Abraão que foi salvo pela minha palavra. Então, por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Esse texto aqui ele fala sobre a obra de Deus, sobre o valor de uma alma para Deus. E uma coisa é certa: Jesus ele não está em carne e osso na nossa presença. Mas nós somos o corpo de Cristo. Se a gente é o corpo de Cristo, Tiago, nós somos a voz de Cristo que os pecadores que estão dentro do nosso círculo de relacionamento vão nos ouvir. Entendeu? Agora, uma coisa é certa: vai ter pecador, vai ter pessoas da nossa convivência que vão rejeitar a nossa palavra, vão rejeitar o nosso testemunho. Mas uma coisa é certa: sempre vai ter publicanos e pecadores dispostos a ouvir a voz do Senhor. Mas uma coisa é certa: eles só vão ouvir se a gente tiver a atitude de pregar. Só um ponto aqui. Pode falar aí, Thiago. Que eu acho que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Sim, sim. Tipo, lembra que eu te falei que eu vi o pessoal lá no serviço falando da igreja, falando do culto, como é que foi? Dois crentes de... um da Assembleia, Sim, e sim. o outro da Batista, conversando. Aí ela falou que a filha dela falou assim, chegou pra ela e falou assim: mãe, a senhora dá a mesma importância pra Deus que a senhora dá pro seu celular? Pesado. A filha dela falou pra ela. Aí tá bom, aí tem um outro rapaz lá, que eu te falei que eu sempre conversava com ele, Sim, sim. Inácio, que ele é da Assembleia. Aí ele sempre trazendo a palavra pra mim, sempre conversando. Aí eu perguntava pra ele como é que foi no culto. Eu perguntava pra essa minha colega antes de eu voltar, antes de eu aceitar Jesus de novo. Aí ela sempre me falando. Toda vez que ela chegava, ela falava: Thiago, lá na igreja foi maravilhoso, foi uma bênção. Aí pronto. Aí porque tipo assim, eu tava na vida de pecado,
Mas estava ouvindo, né? Mas estava ouvindo, Eu sei. entendeu? Exatamente. Aí foi tipo como a história de... Esqueci o nome da figueira? Zaqueu. Isso. Ele tava, mas ele queria escutar. Ele não tava no caminho de Deus, mas ele queria Ele escutar, queria entendeu? ouvir. Ele queria ouvir. Aí pronto, aí eu... E Jesus só entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu ele podia ser o pior pecador de Jericó, mas ele era o que tinha mais desejo de ouvir Jesus, mais do que a multidão toda, né? É por isso que a multidão se irritou, né? Como é que ele entrou na casa desse pecador, né? E mal sabia a multidão que Jesus ele é o que vê o coração, né? Ele percebeu, esse Zaqueu aí ele é terrível, mas o que tem mais desejo de me ouvir é ele, eu vou entrar na casa dele. Cara, isso aí é muito lindo, né? Porque Jesus ele é o seguinte, rapaz, tu pode... E detalhe, Jesus, Deus, ele não convive com a impureza do nosso pecado, né? Mas é o seguinte, mas o salmista vai dizer que um coração arrependido e quebrantado, Deus jamais vai desprezar, né? A gente pode ser o pior pecador se a gente reconhece que a gente é ruim. E se Deus ele percebe o nosso desejo de ouvir a palavra dele, ele nos salva, né? Isso que é interessante, né? Mas Jesus ele respondeu à afronta dos fariseus da seguinte forma, né? Qual foi o questionamento dos fariseus? Este homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, recebe os pecadores que queriam ouvi-lo, e ainda tem convivência com eles. E a primeira parábola que Jesus contou foi do pastor de ovelhas, né? Esse pastor de ovelhas ele tinha 100 ovelhas, e perdendo uma delas, ele deixa as 99 no deserto e vai procurar a que está perdida. E a gente percebe aí o valor de uma alma para Deus. Ou seja, aquele pastor de ovelhas ele se preocupou mais com a ovelha que estava perdida do que com as 99 que não estavam perdidas. Eu cheguei a falar até isso no último culto de domingo, que geralmente o pastor de ovelhas, quando ele ia sair, ele costumava deixar as ovelhas dele dentro do cercado do curral, para nenhuma fugir. Mas o que é interessante nessa passagem é que Jesus disse que ele deixou as 99 ovelhas que não tinham se perdido ao léu no deserto. Ele não guardou as ovelhas, né? E eu estava refletindo nesse texto aqui, quando eu fui, eu fiquei assim, rapaz, por que esse pastor por que Jesus ele contou a parábola desse jeito? E eu fui entender, cara, que aqui Jesus não está falando só de pregar o evangelho e buscar almas perdidas. Ele está falando também sobre o nosso trabalho de discipulador. Ou seja, a gente tem uma missão de pregar o evangelho, Tiago e Edson. Mas a gente também tem uma missão de cuidar das vidas. E o que é o cuidado das vidas? É o discipulado. O que é discipular? O discipulado é o que a gente está fazendo aqui na casa do Tiago. A gente está aqui tirando o tempo para trazer a palavra de Deus, né? Para trazer a graça de Deus para dentro da casa dele. Então o discipulado é esse cuidado. A vida ela se converte a Jesus e você tem um cuidado de tirar um dia da semana para ir visitar a pessoa, para ensinar o caminho da justiça, para ensinar o caminho da oração, o caminho da palavra de Deus, saber como é que a pessoa está espiritualmente, né? E aí eu entendi por que esse pastor de ovelhas, quando ele foi buscar que estava perdido, ele deixou as 99 no deserto. Essas 99 que estavam ao léu no deserto, são 99 justos que já foram discipulados, que já sabem cuidar de si mesmo, que conseguem sobreviver espiritualmente sem a presença do discipulador ali, sem a presença do pastor, sem precisar o pastor estar o tempo todo visitando. Entendeu? Então o que seria essas 99? As 99 seriam 99 salvos que já tem uma certa maturidade de fé. E esse pastor ele percebeu, essas ovelhas aí, eu já discipulei elas. Elas têm conta de caminharem sozinhas. Eu vou buscar a que está perdida. Porque essa que está perdida, ela deve estar ferida. Essa que está perdida, ela não tem sabedoria. Eu preciso buscar a que está perdida. E o que a gente percebe aqui, queridos? Que esse pastor ele deixa as 99 lá e ele encontra a que está perdida. E no verso 5 ele diz que encontrando a ovelha que estava perdida, ele se alegrou e a carregou nos ombros. E o que a gente percebe aqui, pessoal, pega isso. Quando você cuida de uma vida perdida, quando você prega o evangelho para uma vida que está perdida, e essa pessoa ela retorna para os caminhos do Senhor, isso traz alegria no teu espírito. Tem muito crente que reclama de fresa espiritual, sabe por quê? Porque não faz a obra de Deus. Se contenta só em participar do culto e não quer pregar o evangelho para ninguém, não quer buscar as ovelhas perdidas, não quer buscar aquele que ainda não aceitou Jesus. E o que a gente aprende aqui? A gente aprende que quando nós pregamos o evangelho para uma vida e essa vida é salva, a alegria do Espírito Santo ela inunda o nosso ser. E a gente recebe um combustível do alto para permanecer em Deus, né?
Pessoal, e a alegria que vem de Deus, ela não é a alegria desse mundo, ela é uma alegria que te dá motivação em todas as áreas da sua vida. E o texto diz que esse pastor, ele carregou essas ovelhas no ombro, porque, pessoal, quando a gente encontra uma alma perdida, essa pessoa é salva, a gente não vai encontrar essa pessoa perfeita, a gente vai encontrar essa pessoa cheia de amarra, cheia de ferida, né? Cheio de áreas da sua vida que precisam ser moldadas. Então, quando a gente salva uma vida, quando a gente ganha uma vida para Cristo, a gente precisa ter esse gás, né? E qual foi o gás que esse pastor teve para carregar essa ovelha nos ombros? Rapaz, eu já encontrei a ovelha e agora ainda vou ter que carregar ela. E aqui está o segredo. Você ganha a vida para Jesus e a alegria de ver aquela vida salva é o combustível para você discipular essa pessoa, para você cuidar. E a Bíblia diz que ele carregou as ovelhas no ombro, e o texto continua dizendo que quando ele chegou em casa, ele não se contentou em se alegrar sozinho. O texto diz que ele chama os seus amigos e vizinhos e disse: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Pessoal, por que eu pego no pé para o pessoal aparecer no culto e aparecer na célula? A reunião de célula, e a reunião no culto, e a reunião no dia de culto, dia de domingo e dia de sábado, é um momento que a gente se une com os nossos amigos, com nossos irmãos, para se alegrar junto com eles. Ó, tem aquela semana que é tão ruim, que não tem nada naquela tua semana que tem para tu se alegrar. Mas quando você vai para o culto, você vai se alegrar com os outros. Você vai se alegrar com o testemunho do outro. Você vai se alegrar ao ver uma alma que aceitou Jesus na cela, que aceitou Jesus no culto, né? É por isso, pessoal, que a pessoa que ela se congrega, que ela participa da cela, participa do culto, o inimigo não consegue entristecer ela. Porque a pessoa ela pode ter tido a pior semana do mundo. Mas quando ela chega lá no culto e ela vê almas aceitando Jesus, aí ela se lembra do dia que Cristo resgatou ela. Entendeu? Pessoal, então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Não se alegre sozinho com as coisas que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Se tem algo de bom que Deus fez na tua semana, conta na célula. Manda mensagem pro irmão, manda mensagem pro ex, manda mensagem pro Tiago. E uma coisa é certa, pessoal. Se a gente não fizer a obra de Deus, a gente não está servindo a Cristo. E se a gente não está servindo a Cristo, a gente não é filho de Deus. Entendeu? Então, se Deus ele nos salvou para anunciar as boas novas, para anunciar as obras que Deus tem feito em nossa vida. E detalhe, para cuidar de vidas. Pessoal, quando a gente vai começar a cuidar de vidas, quando a gente não tem muita experiência, aquilo gera um primeiro impacto. Só que quando você vê que o seu trabalho do discipulado está gerando fruto, que a pessoa está crescendo na fé, aí você vai entender o que eu estou dizendo, pessoal. Aí a alegria no reino de Deus vai te dar combustível para você fazer mais. Né? Aí você não vai se contentar só com aquela vida, você vai querer ir atrás do teu parente que está desviado, você vai querer correr atrás do teu vizinho que nunca aceitou Jesus. E quando você vê a obra de Deus na vida dessas pessoas, aí você vai entender o que é alegria no reino de Deus. E para encerrar, pessoal, Jesus ele contou uma outra parábola. E essa parábola aqui no verso 8 diz: ou qual a mulher que tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, e buscando com diligência até encontrá-la. E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Pessoal, né, nessa época que essa peça de prata era uma peça que as mulheres casadas usavam, que elas colocavam aqui na cabeça, né? Que eram 10 moedas de prata, e cada moeda de prata dessa representava um dia de trabalho. Era um presente, era tipo a aliança hoje que o casal tem, né? Era tipo uma simbologia do dote de casamento que essa mulher teve para casar com seu marido. Então toda mulher casada ela andava com esse colar aqui na cabeça com 10 moedas de prata, chamada também de dracma. E quando essa mulher perdia uma dessas moedas de prata, ela tinha vergonha até de sair de casa, porque se ela saísse de casa sem o colar, era um sinal de que ela tinha abandonado o marido dela. Ou se ela caminhasse nas ruas com uma das peças de prata faltando, ela ia ser tratada como uma irresponsável que não cuida do símbolo da sua aliança. Entendeu? Então aquela mulher, o texto vai deixar bem claro que ela procurou essa moeda perdida que caiu durante a noite, porque no outro dia, de manhã, ela tinha que acordar e ir para o serviço com o símbolo da sua aliança na sua testa. Mas o texto diz que ela acendeu uma candeia, que era uma lamparina que representava a luz do Evangelho,
e com a vassoura ela começou a varrer toda a casa. Naquela época o chão era de pedra, cheio de falhas, então quando você perdia uma peça pequena era muito difícil de achar. Mas o texto diz que com diligência, com agilidade, com pressa, usando a luz do evangelho, representado pelo candelabro, e usando a vassoura, ela começou a, com diligência, a buscar a dracma perdida, a moeda de prata perdida. Queridos, isso representa tanto a sua diligência para buscar uma alma perdida, como também essa moeda de prata, ela representa um símbolo de honra, né? Ou seja, a moeda de prata ela pode representar um propósito que Deus nos deu que se perdeu. Muitas das vezes essa moeda de prata perdida, ela pode representar algo que Deus nos deu e por falta de vigilância nossa a gente perdeu. Pode ser um talento que a gente usava para a glória de Deus e se perdeu porque a gente deixou de usar. Muitas das vezes pode ser um sonho, como o Edson pregou no último sábado, né? Pode ser um sonho que Deus nos deu, que a gente deixou de crer e aquele sonho acabou se perdendo. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que essa mulher, ela usou da lamparina, que representa a luz do Evangelho. Pessoal, se a gente ilumina a nossa mente meditando na palavra do Evangelho, a gente vai conseguir encontrar a dracma que se perdeu. A gente vai conseguir encontrar vidas, porque uma coisa é certa. O Evangelho nos leva até as pessoas certas, no momento certo. E quando o Evangelho ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, o Evangelho também desperta os dons e talentos que Deus nos deu para usar para a sua glória. Glória a Deus. Pessoal, Deus ele não salva ninguém em vão. Se você está aqui como salvo de Cristo, Deus ele te entregou dons e talentos. Entendeu? E muitas das vezes você pode dizer, Davi, eu não sei qual o dom e o talento que eu tenho para usar na obra de Deus. Então, se você não sabe, procura com diligência, assim como essa mulher. E assim, e semelhante ao pastor de ovelhas, a mulher diz que, o texto diz que quando essa mulher encontrou, ela chamou as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos santos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E no verso 7 diz, eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. Eu só quero encerrar essa palavra colocando uma meta para vocês. Toda vez que vocês forem para o culto domingo ou no sábado, coloque uma meta. Rapaz, eu vou me esforçar para essa semana eu levar um amigo meu descrente para ouvir a palavra do Evangelho. Rapaz, nessa célula da próxima semana, eu vou trazer convidados. Porque uma coisa é certa, o Evangelho, prioritariamente, ele é perdido. O que Paulo diz? Paulo diz lá em Romanos 1,16, né? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Então, queridos, o Evangelho, prioritariamente, ele deve ser pregado para quem está perdido. Glória a Deus. Então, a gente tem que ter esse foco em mente. Rapaz, eu não vou para a igreja sozinho. Eu vou levar meu parente, vou levar meu primo, minha prima, vou levar meu vizinho. Se Cristo me salvou, as pessoas que convivem comigo, que ainda não receberam essa salvação, estão sob responsabilidade minha. E eu vou apenas não ganhar essas pessoas para Jesus, mas eu vou discipulá-las. Eu vou ensiná-las os primeiros passos do Evangelho, assim como eu fui ensinado. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, e quando você fizer a obra de Deus, aí você vai entender o que é a alegria do reino de Deus. A alegria do reino de Deus só entende quem faz a obra de Deus. Aleluia.